Olá! A programação neurolinguística, que nós simplesmente chamamos de PNL, é uma abordagem, digamos, pseudocientífica. Ela tem uma ideia de aproximação da comunicação, desenvolvimento pessoal e psicoterapia. Desde quando ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, lá na década de 70, os caras que desenvolveram a PNL seguem afirmando que existe uma conexão entre os processos neurológicos de cada um, a linguagem linguística e os padrões comportamentais aprendidos através da experiência, programação. O legal disso tudo é que eles afirmam que esses comportamentos devem ser alterados de acordo com a consciência para que a gente consiga alcançar as informações específicas e atingir as metas que a gente define em nossa própria vida, como, por exemplo, passar no vestibular. E esse estudo criou uma máxima que diz que, aspas, o mapa não é o território. Edu, o que isso significa? Bom, significa o seguinte: nós fazemos o uso de mapas mentais para representar a realidade, que esses mapas não são a realidade em si. Nossa, que louco isso, não é mesmo? Esses mapas mentais que a gente constrói em nosso cérebro podem ser meras aproximações do território ou mesmo da realidade objetiva. O que funciona na nossa mente é que temos uma interpretação muito própria e customizada do que nós estamos experienciando naquele momento e vamos assim, na verdade, construindo representações de nossa realidade subjetiva. Olha, isso varia de indivíduo para indivíduo. Resumindo, o que a gente vive na prática, ou o que nós achamos que vivemos, nada mais é do que uma construção mental que a gente faz para interpretar a realidade que a gente está inserido. E é por isso que cada aluno vê o desafio de enfrentar o vestibular de uma maneira muito individualizada. É por isso que cada aluno vê o caminho do cursinho também de uma forma muito própria. Porque cada aluno constrói em sua mente um cenário desse espetáculo que é a sua própria vida. Olha, esses mapas mentais, essas estruturas que a gente constrói, são o próprio conjunto de razões e crenças que você adquire na medida que vai vivendo em sua vida, aprendendo o que funciona e aquilo que também não funciona. Porque olha, desde criança, desde as suas primeiras experiências em sala de aula, você foi aprendendo conceitos de certo, conceitos de errado, do bom, do ruim. Dessa maneira, com o passar do tempo, você assume as certezas, as suas verdades, que serão inquestionáveis para você. Tudo um rol de coisas que você acredita como sendo as suas crenças, os seus princípios básicos. Tudo isso, meu querido, tudo isso, minha querida, vai funcionar como uma teia, como verdadeiros filtros para você saber lidar melhor com a sua realidade. O que estiver de acordo com os seus filtros é validado e por isso você agrega valor. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Você acaba se aproximando das pessoas que comungam das mesmas crenças e valores que você, aqueles que você considera os iguais a você. E também acaba se afastando daqueles que pensam diferente ou enxergam a realidade sobre outras lentes. E é por isso que você se sente, de certa forma, melhor quando você está estudando com grupos de alunos e não com outro grupo de alunos. E é por isso que você, pelo menos à primeira vista, convenhamos, se afeiçoa, né? Tem um dom de se aproximar melhor daqueles que estão sentados ao seu lado no cursinho, ou que talvez crie uma antipatia inicial, talvez. A sua pré-determinação de crença e seus valores muitas vezes limitam a sua atenção nas situações de sala de aula e nas convivências do ambiente de pré-vestibular. Isso vai interferir de uma maneira muito tácita
na forma como você se relaciona e na maneira como cuida de si mesmo nesses ambientes. É muito comum, você pode até lembrar de muitas situações, que isso acontece não apenas na sala de aula, pois se você entende que em outro ambiente de convívio, você não deixa margem para entender o ponto de vista do outro e faz com que você compreenda que os seus argumentos e as suas interpretações são as suas motivações, o que pode levar às suas escolhas e o seu conhecimento e o seu crescimento como estudante, como pessoa, enfim, nos diversos contextos em que você atua. Quando você participa de uma aula, por exemplo, uma aula presencial, lá no vucu-vucu da aula, com pessoas cujas ideias você conhece bem, ou pensa que conhece, pode ocorrer um fenômeno muito interessante. Por saber o que elas pensam, você acaba indo para a aula, digamos, meio que armado. Aí você pode agir de uma forma defensiva, pensando nos argumentos que vai usar para defender o ponto de vista, ou pode partir para o ataque na primeira oportunidade, porque as suas ideias devem prevalecer. Uma outra coisa que eu quero contar para vocês sobre a PNL, nas duas situações, você não estava presente efetivamente na aula. Porque se perguntarem sobre o que foi falado e apresentado na aula, é possível que a sua resposta seja um monte de bobagens, um monte de gente só falando merda. Na verdade, você sequer ouviu na essência o que foi dito. É muito importante ter na sua mente, nas suas interações, pessoais ou no ambiente escolar, que você lida com pessoas e que essas pessoas, sejam elas alunos, professores e até coordenadores, eles têm as suas próprias experiências, os seus próprios pressupostos e as suas próprias crenças. Saber respeitar as diferenças, estabelecer convergências de interesses e definir objetivos comuns podem ser a grande sacada. Do mesmo jeito, atualizar sempre os seus mapas mentais. Eles não são rígidos. Você deve sempre verificar as lentes com as quais você enxerga a realidade. Isso ajuda muito no seu crescimento. Mas a pergunta que coça a sua cabeça talvez seja essa: mas como que eu posso atualizar as minhas crenças e os meus valores? Primeiramente, esteja presente nas interações com os outros, desarmado, atento ao que está sendo dito e ao que está sendo apresentado, confrontando os seus próprios pressupostos com aquelas por detrás do que está sendo dito. Leia artigos e livros fora da sua zona de conforto. Escolha autores ainda desconhecidos. Participe de palestras, workshops sobre temas que você não conhece. Converse com aquele aluno que você nunca conversou. Dê a você mesmo a oportunidade de olhar a vida através de outras janelas. E isso não está atrelado simplesmente ao fato de você abandonar as suas crenças e os valores que te trouxeram até aqui, mas de questionar as suas certezas, o seu status quo, a sua inércia. E saiba de uma coisa, que são as perguntas e não as respostas a fonte de todo o avanço das conquistas humanas. E é isso que vai construir você. E é isso que vai fazer você ser um ser único, um vestibulando inabalável, incrível, que tem um comportamento amplo e equilibrado sobre como agir durante a sua preparação para as provas. É isso que vai te tornar único.